Pensar no longo prazo parece uma coisa simples e até lógica, porque o futuro ele sempre vai chegar. A única chance que você tem de não ver o futuro é se você morrer antes dele chegar. Mas considerando que você não vai morrer, uma hora o futuro vai chegar. E você não pensar o que pode acontecer da sua vida até lá é um grande erro que você está cometendo. Muita gente deixa de realizar os seus sonhos porque não consegue pensar adiante o suficiente para se programar, para se planejar para o que a vida tem a oferecer. E eu já cometi esse erro, e provavelmente você também, de achar que o sucesso ele acontece de repente, que é um golpe de sorte, que vai ser um único acerto que você vai ter, uma única coisa que você vai fazer na sua vida que vai mudar completamente o rumo da sua história. Só que na verdade, o sucesso ele não é construído com uma tacada de sorte, e sim com a repetição de diversos pequenos esforços, diversos pequenos hábitos que nós temos e que nós preservamos ao longo de um longo período, por diversos anos. E é isso que vai nos fazer alcançar o sucesso. E é por isso que o pensamento de longo prazo ele é tão importante. E, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue ter essa visão. Hoje eu consigo perceber melhor como as pessoas não têm essa visão de longo prazo. Atualmente eu estou iniciando meu novo negócio na área do mercado financeiro e eu percebo quantas pessoas pensam pouco sobre o dinheiro, principalmente o dinheiro no longo prazo. Como vai ser a relação dessa pessoa com o dinheiro no futuro. Porque a maioria das pessoas acham que vão continuar trabalhando, gastando tudo que ganham e que em algum momento, por algum golpe de sorte, vão começar a ganhar muito mais do que ganham por mês. Que o seu salário vai dobrar ou triplicar e a partir disso elas vão conseguir conquistar tudo que querem, não comprar o carro que sonham, a casa dos sonhos. Só que na verdade o dinheiro não funciona assim. Como diversas outras coisas na vida. O dinheiro, ele não vai chegar um momento que você vai falar que, nossa, para mim tá bom, não quero gastar mais. Todo o dinheiro que cai na sua conta, você consegue gastar. Então você pode ganhar R$1.000, R$100.000 ou R$1.000.000 por mês. Que se você não tiver o hábito de poupar e de investir esse dinheiro, você vai gastar tudo. E é por isso que tem gente que ganha R$1.000.000 e gasta tudo, enquanto tem gente que ganha um salário mínimo e consegue ter sua reserva de emergência, consegue ter alguns investimentos. Eu conheço diversas pessoas que ganham bem menos de R$5.000 por mês e que têm mais de um imóvel. E também conheço pessoas que ganham mais de R$20.000 por mês, 20, 30 mil reais por mês e que gastam tudo. Essa pessoa podia estar milionária, com patrimônio milionário, mas ela não tem o hábito de investir. Tudo que entra na conta ela tem que gastar. Esse tipo de hábito, ele geralmente acontece porque a pessoa não tem uma visão de longo prazo. Ela não consegue pensar como será amanhã. Ela só consegue pensar no agora. Ela quer satisfazer todos os seus desejos para ontem. Então ela não quer ter um carro muito bacana daqui a 5 anos. Ela quer ter um carro mais ou menos agora. E ela prefere pagar um financiamento e pagar uma grande quantidade de juros para o banco só para ter esse carro agora, ao invés de ter um carro muito melhor no futuro. Então a pessoa prefere fazer uma dívida agora ou gastar todo o seu dinheiro hoje para ter aquilo imediatamente, ao invés de poupar para ter algo melhor no futuro. E um dos motivos disso acontecer é porque o nosso cérebro ele foi programado dessa forma, para pensar no agora. Nós não fomos projetados para ter uma visão de longo prazo, porque antes de nós vivermos em sociedade, em grandes cidades, nós vivíamos em florestas, em savanas e na selva. E o que acontece? Quando você vive nesse tipo de ambiente, a sua prioridade é sobreviver hoje. Não tem como você pensar o que você vai estar fazendo amanhã ou semana que vem, ou daqui a 10 anos, porque você não sabe nem se você vai estar vivo. Você só quer se alimentar, achar um lugar para dormir, água para beber, e amanhã você vê o que faz da vida. E nosso cérebro ele foi construído para esse tipo de pensamento, para você pensar como vai sobreviver hoje, e não como vai ser a sua velhice, porque você nem sabia se teria uma velhice. Só que o que acontece? Quando você usa de justificativa a sua natureza, a sua biologia, para justificar um comportamento que você tem, você está se igualando a outros animais, você está se igualando a qualquer outro animal que age por instinto. Mas o ser humano, nós temos um grande diferencial, que nós conseguimos pensar. Então você não pode usar somente essa desculpa biológica de que o seu cérebro foi programado para pensar só no imediato, para deixar de pensar no futuro. Porque o futuro ele vai chegar, você gostando disso ou não.
E por natureza, o nosso corpo ele sempre está buscando formas de economizar energia. Porque a energia é algo escasso. Quando nós vivíamos em florestas, em selvas, nós tínhamos que caçar, nós tínhamos que andar grandes distâncias para conseguir alimento, que é de onde nós extraímos energia. Você tira energia da comida que você come. Por ter esse trabalho de conseguir se alimentar, nós fomos projetados para economizar energia a qualquer custo. Então nós só fazemos aquelas atividades que nós vemos uma recompensa imediata. É muito difícil você conseguir manter o seu foco, fazer uma atividade, quando você não vê qual o resultado, qual o benefício que aquilo vai te trazer. Só que todas as coisas grandes da vida, elas vêm com a repetição de um esforço, sem saber se o resultado vai vir e quando ele vai vir. Então, quando você abre uma empresa, você não sabe se vai dar certo, se você vai ficar rico, se você vai ter dinheiro para comer amanhã. Você abre e vai trabalhando, se esforçando muito para que talvez dê certo. Isso vale para muitas coisas, nos esportes. Quando você começa a treinar, praticar um esporte, você treinar com ideias de ser um profissional, você começa de um nível muito baixo e você não sabe se algum dia você vai ter um nível suficiente para ser profissional e se vai ser contratado e tantas coisas que existem. É por isso que você conseguir fazer, você repetir ações em que você não vê um resultado imediato e que você não sabe nem necessariamente com certeza se você vai ter esse resultado, é o que diferencia de quem consegue alcançar o sucesso de quem não consegue. E na época da minha vida que eu estudava para concurso, eu percebi muito isso também. Porque o concurso, da mesma forma que uma empresa, que um atleta, você tem que ficar estudando, se dedicando por um longo período e você não sabe se em algum momento você vai estar pronto para passar no concurso. Você vai estudando e fazendo testes através de simulados e fazendo provas. E muita gente que eu via que estava tentando prestar concurso achava que era só você estudar por uma semana, estudar por um mês, que você já seria aprovado. Só que concurso não funciona assim. Tem gente que estuda horas todos os dias por anos seguidos para conseguir aprovação no concurso. Então não vai ser você estudar um mês que vai conseguir te trazer esse cargo público. E era isso que separava quem era aprovado de quem ficava pelo caminho. Porque todos que eram aprovados eram aquelas pessoas que insistiam em estudar, mesmo depois de reprovações, mesmo depois de ir mal no simulado, mesmo depois de fazer uma prova e ver que não sabia nada. A pessoa insistia em estudar. A pessoa ia seguindo o seu sonho, confiando que algum dia ela está preparada para chegar lá. E hoje, como alguém da iniciativa privada, eu vejo que isso vale totalmente para o lado empresarial. Porque quando você abre uma empresa, você não tem certeza de nada. Você não sabe se vai dar certo, você não sabe se as pessoas vão comprar de você, você não sabe se realmente tem espaço no mercado para o que você quer fazer. Você sabe que tem gente que ficou rico empreendendo, mas tem muito mais gente que não conseguiu nada. Esse é o risco, você se esforçar mesmo sem ter certeza do resultado. E é por isso que a recompensa ela é tão grande, porque tudo que exige um risco maior, tudo que tem um grande risco de não dar certo, a recompensa tem que ser maior. É por isso que todas as coisas que são valiosas têm um risco muito grande e você vai ter que se esforçar por um longo período sem ver nenhum tipo de resultado. Só que a nossa sociedade, ela foi desenhada de uma forma para você ser imediatista, para você só conseguir pensar no curto prazo. Então, por exemplo, na escola, você não é ensinado para estudar, para ficar mais inteligente, para ter mais conhecimento. Você é ensinado a estudar para passar uma prova. Então, você estuda uma semana, estuda um dia antes da prova, você foi aprovado, pronto, você já pode esquecer aquela matéria. Só que na vida real não é assim que funciona. Um outro exemplo é no seu emprego. Você trabalha para receber o seu salário todos os meses e não de acordo com a sua produtividade, com o quanto você entrega no seu trabalho. Então você só quer que passe mais um mês para você pegar o seu salário e já gastar com outras coisas. E o pior de tudo, as redes sociais. Cada vez mais as redes sociais são projetadas para você ser mais imediatista. Então no começo as redes sociais eram só textos, era algo mais demorado, mais lento. Depois foi chegando novas redes sociais que aceitavam fotos, como o Instagram, outras que aceitavam vídeos, como o YouTube, e de repente chegam novas redes sociais, como o TikTok, agora o YouTube tem os Shorts, tem diversas outras redes sociais que são vídeos extremamente rápidos, que você assiste diversos em questão de poucos minutos. Isso te deixa cada vez mais imediatista, você quer esse prazer cada vez mais rápido. Porque quando você assiste um vídeo, o seu cérebro libera dopamina e você cada vez está buscando mais dopamina. Então quando você assiste um vídeo rápido, você quer assistir logo outro vídeo.
e você quer assistir mais outro vídeo. Isso te faz cada vez querer as coisas mais rápido. E para piorar, a internet facilitou, de certa forma, alcançar grandes coisas na vida. E você vê esses influencers que alegam ter conquistado as coisas com muita facilidade e você começa a achar que o sucesso, que a regra para o sucesso é que ele seja espontâneo, que seja algo totalmente inesperado. Quando na verdade não. Se você pegar a maioria dos milionários, a maioria das pessoas que tiveram sucesso, não foi de repente, foi algo construído por anos ou décadas. Então, quando você considera a exceção, que é aqueles que conseguiram sucesso rápido, como sendo a regra, você prejudica o seu cérebro, você se prejudica e se coloca em uma situação que você acha que tudo tem que acontecer agora. Você quer tudo para ontem. Mas como eu já mencionei, o sucesso, a regra para o sucesso é que ele seja demorado. Um atleta, ele não começa de repente, já estoura e fica famoso e vira um atleta profissional. Não é assim. Ele começa e tem que treinar por anos. Ele já começa na infância. A maioria dos jogadores de futebol, a maioria dos pilotos de Fórmula 1, a maioria dos jogadores de vôlei, de qualquer tipo de esporte que você imaginar. A maioria começa logo na infância, se esforçando todos os dias. A maioria dos jogadores de futebol faltam de aula na escola para ficar o dia todo jogando bola, para conseguir ter uma chance de entrar num clube. E a grande maioria só vai conseguir se tornar profissional depois dos 18 anos. Isso porque atletas geralmente têm uma vida profissional mais curta, porque começam mais jovens, mas também param mais jovens. E até mesmo aqueles que têm um talento natural precisam se esforçar muito e treinar por muitos anos para conseguir ter algum destaque. Isso acontece por uma razão muito simples. Porque para ser bom, o talento ele até que basta. Mas para ser ótimo, isso só é conquistado com o tempo, com muito esforço. E os grandes resultados não vêm de quem é bom, mas de quem é ótimo, de quem conseguiu dominar verdadeiramente aquela tarefa. Mas uma das vantagens de ter essa capacidade de pensar no longo prazo é que a sua concorrência diminui, porque a maioria das pessoas não conseguem pensar no longo prazo e só ficam pensando no agora. Como a competição diminui, fica muito mais fácil para você conquistar o que você quer. Se você tiver a persistência de insistir no caminho que não parece que está tendo resultado, porque realmente não vai parecer que está tendo resultado, mas se você insistir, o caminho vai ficar livre para você conquistar tudo aquilo que você quer. Porque o que verdadeiramente diferencia quem tem sucesso e de quem não tem sucesso não é o sonho. Porque todo mundo tem sonhos parecidos. O cara que ficou muito rico, ele tinha o sonho de ser milionário. Mas o cara que é pobre também tem o sonho de ser milionário. Eu acho que quase todas as pessoas que eu conheço têm o sonho de ser milionário. A diferença não é o seu sonho. A maioria das pessoas tem sonhos parecidos. O que realmente diferencia de quem tem sucesso e quem não tem é essa capacidade de repetir ações chatas, repetitivas e que parecem não ter futuro, não ter retorno rápido por um longo período de tempo. Então é você trabalhar todos os dias por um longo período, por diversos anos, em algo que parece não ter retorno. É aquele tipo de coisa que quando você começa, as pessoas acham que você é louco. Falam, cara, você tá ficando doido, vai mexer com isso, faz outra coisa que todo mundo tá fazendo aí, que dá certo. Porque se você quer algo extraordinário, você vai ter que fazer algo fora da média, porque se a maioria das pessoas não tem, é porque a maioria das pessoas também não estão fazendo. Então se você quer seguir o que todo mundo tá fazendo, você vai ter o resultado que todo mundo está tendo. E quando você arrisca coisas novas, coisas que a maioria não entende, provavelmente você está no caminho certo. Eu comecei a ler esse livro recentemente, que é Hábitos Atômicos, é um livro bem famoso. Eu me deparei com uma frase que eu achei muito bacana, que é o seguinte: o sucesso é resultado de hábitos diários e não de transformações únicas na vida. E é isso que eu estou tentando dizer esse vídeo todo. Porque o sucesso ele não vem de uma hora para outra, ele não é repentino. As pessoas só enxergam o sucesso quando ele chega. Ninguém vê o caminho que aquela pessoa teve que trilhar até chegar no sucesso. Você não vê quantas horas de sono aquela pessoa dormiu, quantos finais de semana ela deixou de aproveitar com a família, quantas noites ela teve que trabalhar até mais tarde para conseguir alcançar o sucesso. E quando as pessoas ao seu redor veem que você está tendo resultado, elas acham que tudo aquilo veio por acaso, que veio de repente, que você teve sorte. Só que a regra não é essa. Pode até existir quem tenha sucesso rapidamente, de repente, um golpe de sorte. Mas eu não conheço ninguém assim. E não sei de ninguém que tenha tido sucesso dessa forma. Porque o sucesso ele vem de pequenos hábitos, de pequenos esforços que você repete todos os dias.
Não vai ser uma grande mudança que você vai fazer na sua vida que vai te levar para o sucesso. Vão ser pequenas coisinhas que no curto prazo vão parecer irrelevantes, você não vai ver a diferença daquilo. Mas pode ter certeza que no longo prazo elas vão se acumulando. Se você fizer isso todos os dias, dia após dia, o resultado final ele é gigante. Porque esse é um verdadeiro segredo do sucesso. É fazer tudo aquilo que parece chato, repetidamente, todos os dias, mesmo que você não veja o resultado. Porque o mundo recompensa quem faz o que poucas pessoas têm capacidade de fazer. E para minha e para a sua sorte, é que a maioria das pessoas hoje não conseguem esperar. Então, para alcançar tudo aquilo que você deseja, continue, mesmo que pareça que não tem futuro, mesmo que você não veja os resultados no curto prazo. Muito obrigado e até a próxima.